comunicar, para se localizar, para pagar contas e até mesmo para falar com as outras pessoas. Não existe nenhum indício de que esse percurso, de que esse caminho tecnológico esteja se exaurindo. Pelo contrário, está se exacerbando. Para os saudosos que nem eu, outro dia eu achei isso, é um spray cheio de livros. Ou seja, a gente que gostava daquele cheiro de livros novos, você pode, né, impregnar o seu iPad, o seu coisa eletrônica. E para aqueles também que são saudosos e têm pouco tempo, literatura em papel higiênico, né? Você deixa no banheiro e, na medida que você produz, você reproduz. As nossas reputações, nosso feedback sobre a sociedade, ele é instantâneo e muito mais ligado ao que a gente percebe nas redes sociais. Tem uma série que eu acho bastante interessante, vocês devem conhecer, Black Mirror, mas ele fala da exacerbação desse fenômeno, como nós nos relacionamos, como nós construímos identidades através das redes sociais. As redes sociais imperam, e existem redes sociais para quase todas as... Aí é uma distinção interessante, o que o professor Martelly estava falando. O conceito de análise de redes sociais às vezes se reduz a esses contextos de redes sociais midiáticas, e são coisas completamente diferentes, mas elas são cada vez mais comuns. É muito comum que nós participemos de dezenas delas. A quantidade de informação que é criada nas redes sociais é absurda. E a tendência é que esse processo de desmaterialização, de virtualização, continue. Quer dizer, com a junção de sistemas geolocalizados, redes sociais, telepresença, você vai ter, você tem, na verdade, né, como meu colega falou, a gente não está falando de um tempo futuro, mas a gente está falando de um tempo presente, outra vez passado, interagir com os outros como a gente tinha em Minority Report, alguns filmes de distopias fictícias, agora são realidades das quais a gente lamenta. Isso tem mudado as relações de trabalho, tem desmaterializado também as relações que requeriam presencialidade. Esse é o caso de um site que eu acho interessante, né? Você pode ter aulas de idiomas com professores nativos através da web. Eu sei de psicólogos que atendem via Skype. Nós temos uma sociedade do espetáculo, um filósofo, Guy Debord, falava sobre isso, mas as tecnologias também nos têm permitido que todos estejamos sendo vigiados, gravados a todo momento. Isso tem gerado toneladas de informação. Até questões como privacidade. Essa moça, coitada, estava tomando sol no teto do seu prédio, teve que perseguir um drone com uma vassoura porque estava sendo filmada sem saber. A questão dos drones e o que se pode imaginar sobre aquilo que pode ser feito, o que tem sido feito em termos militares é preocupador, é preocupante. E esse é um quadro muito parecido com o que o meu colega mostrou. As 50 companhias que mais inovadoras, segundo o MIT, tem a ver com temas que ainda estão subindo, como terapias genéticas, como escolhas sobre características de filhos baseadas em exames genéticos, ou seja, o que a gente imaginava que eram distopias que tinham ficado no passado são cada vez mais preocupantes e presentes, porque a gente nunca deixou de fazer nada por questões éticas, com alcance inaudito. Veículos elétricos, veículos autodirigíveis que levantam questões sobre a liability, de quem é a culpa quando há um acidente, de quem fabricou o software, de quem comprou o carro, de quem estava na rua. São questões que pedem novas discussões sobre filósofos, sobre advogados, sobre sociólogos, cientistas sociais. Esse contexto tem promovido uma série de novos problemas que às vezes talvez não estejamos tão atentos. Questões sobre energia, também energia grid, produções independentes de energia. Esse é uma das provedoras de screening, ou seja, do exame do DNA de indivíduos. Outra empresa que tem surgido para vender a análise do DNA para que você possa escolher alguma coisa sobre seu futuro, sua descendência.
A internet das coisas vem exacerbar esse fenômeno da vigilância, das câmeras, em um ponto em que todos estejamos, já estamos. Quer dizer, quem carrega isso no bolso, e quem estuda ciência da gente sabe que o tempo inteiro estamos sendo monitorados, onde vamos, o que fazemos, por quanto tempo. Mas a ideia é que ela venha exacerbar até 2020 essa questão da hiperconectividade em dispositivos que estão, como câmeras de vigilância, em dispositivos pessoais, que vão trazer grandes oportunidades de negócio, mas para os cientistas sociais, que tipo de sociedade as tecnologias estão promovendo, estão fazendo surgir? Outra questão, mas também ligada, é o Big Data. A produção de informação, de certa maneira, corrompe o juízo de valor. Mais informação, menos sabedoria, menos dados, menos julgamento, e num fenômeno preocupante, a gente tem cada vez menos capacidade de julgar e criar filtros possíveis para que a gente descubra o que é útil, o que é importante. Até mesmo na academia, os processos de revisão bibliográfica são cada vez mais recortes arbitrários e temporalmente limitados, porque não se tem mais possibilidade de examinar a quantidade de informação que se cria em todos esses contextos. Isso é lembranças do passado. Acho essa figura interessante. As bibliotecas vazias. Outro dia eu escutei uma palestra daquele do autor daquele Grande Massacre dos Gatos, dizendo que as bibliotecas têm que se reinventar no sentido de trazer as pessoas. Então estão virando espaços midiáticos, espaços onde as pessoas interagem, mas a relação com os substratos informacionais tem mudado. Existem alguns movimentos, como o Europeana, que é uma tentativa de conexão por tecnologias semânticas e ontologias dos acervos das grandes unidades de informação na Europa. Ambientes virtuais de aprendizado, hoje em dia também podemos ver o sucesso massivo dos MOOCs, dos Massive Open Online Courses, Coursera, Udacity, Udemy. Vários provedores de conteúdo têm se voltado para esse lado acadêmico, e os nanodegrees, os microdiplomas, os micrograus, tentando atacar exatamente aquelas competências que cobrem as lacunas entre aquilo que se aprende na academia e aquilo que o mercado tem demandado. Medicina é um campo que tem sido extremamente inundado por machine learning, por inteligência artificial, da questão de diagnósticos. As organizações, empresas, de uma maneira geral, estão, de certa maneira, perdidas. Até alguma coisa que tem a ver com o relato do professor Maurício, que sabem que tem que coletar, mas não sabem para que coletar essa informação, o que é exatamente Big Data. Big Data não é somente alguma coisa que é grande, dados são grandes, mas tem a ver também com a variedade, com a não estruturação de dados de imagem, de texto, dados de séries temporais, com a velocidade com que a gente recebe, tem que tratar esses dados, como é o caso do Twitter, como é o caso do Waze, como é o caso dos dados de redes sociais, de maneira geral. A fidedignidade desses dados é uma coisa também mais difícil de se aferir no caso das redes sociais. E, independentemente disso, muitas organizações acham que é uma boa ideia coletar, e, de certa maneira, em algum momento do futuro, esses dados estão sendo coletados continuamente, vão ser úteis. Então temos que coletar, porque vamos fazer sentido. Eu lembro sempre do Chico Buarque na música Futuros Amantes, que ele fala dos escafandristas no futuro, que irão tentar entender como era a civilização. Com certeza esses escafandristas vão usar o Big Data, vão usar essas pistas digitais que a gente, de bom grado ou ingenuamente, oferece o tempo inteiro, para tentar entender como que era a sociedade, como é que é a sociedade hoje. Crowdsourcing, diversas configurações em que as pessoas doam seus tempos para criar produtos, como é o caso do Linux, como é o caso do Waze, no caso, são criados por dezenas, centenas, milhares de pessoas que compartilham seus dados. Então esse é um contexto social atual. Nós temos uma sociedade cada vez mais mediada pela tecnologia,
uma dissolução das fronteiras do que é o ambiente de trabalho. A gente trabalha em qualquer lugar, em qualquer tempo, e diversas gerações coexistindo nesses mesmos espaços. É o que eu poderia chamar, na verdade, esses slides, a maioria dessas imagens são slides do Google Imagens. Eu não me preocupei em colocar a autoria de todos eles, mas estão disponíveis na web. E no caso da ciência, a ciência tem percebido mudanças por conta desses excessos informacionais. Existe esse campo novo que tem surgido, chamado frouxamente de Data Science, que tem a ver com essa disponibilidade de grandes massas de dados. Então, se Einstein fosse vivo, ele falaria, colete dados, amealhe grandes massas de dados, séries históricas, ache correlações e publique um paper. No caso, aquela história que a gente tinha de ter uma hipótese e perseguir a falsibilidade ou a confirmação da hipótese, não é mais assim. Nós coletamos dados, nós tentamos descobrir todas as hipóteses possíveis que esses dados nos apontam e aí vamos perseguir, como diria o Titãs, eu só quero saber do que pode dar certo. Os rumos da ciência de certa maneira nula. E esse pesquisador fala do e-science, e fala de um método científico transformado em que a gente junta os ramos computacionais que surgiram há algumas décadas com a simulação de fenômenos complexos com a exploração de dados. Então a gente tem de um paradigma de ciências empíricas, ramos teóricos que têm cerca de centenas de anos, algumas décadas ramos computacionais e hoje com o Data Science os dados como ponto de partida para a pesquisa acadêmica. A figura desse cientista de dados é exemplificada em alguns, eu acho que o Maurício colocou em um dos slides finais, como a conjunção de 3 competências básicas: a competência da modelização ou a expertise na área em que você está aplicando, a competência matemática, computacional, estatística, a matemática, estatística, álgebra linear, representações desses dados de maneira que possam ser computáveis, e a parte computacional de algoritmos que permitam a manipulação desses dados. Exatamente esse quadro, o que seria, né, a competência desse... Então, a gente ainda precisa da expertise substancial das áreas em que a Data Science se aplica, ou se apoia, ou na qual está sendo aplicada. Mas o fato é que os especialistas também têm que percorrer esse caminho inverso de acolher e desenvolver as competências fundamentais para atuar nesse campo intensivo em dados, ou que, no caso, os dados têm nos ajudado a guiar para onde vão as nossas pesquisas. Esse é um outro diagrama. As organizações estão procurando esse unicórnio que tem competências de computação, competências de matemática e estatística e uma competência substantiva na área para onde vai ser aplicado. Quer dizer, esse unicórnio é o que todos querem se tornar, é o que todos querem contratar. Vamos pular isso aqui, uma sociedade data-driven. E aí, a pergunta, eu já estou me aproximando do final, e os cientistas sociais? Os cientistas sociais têm, e aí eu falo como um pesquisador da ciência da informação que interage com cientistas políticos, com cientistas sociais, com bibliotecários. Eles têm buscado propostas formativas. Eu dei um curso há 3 semanas de codificação para cientistas sociais e bibliotecários. Por quê? Porque não se lida mais com grandes massas de dados da maneira que se fazia tradicionalmente. Quais são as competências que devemos desenvolver? O Obama, há cerca de 3, 4 anos, teve uma grande sacada de que temos que ensinar a codificar nas escolas de ensino médio e ensino fundamental. As competências do coding, elas têm que vir cada vez mais cedo, porque é uma primeira abordagem para que a gente possa lidar com essas grandes massas de dados. Outras fronteiras que antigamente eram feitas com técnicas avessas à tecnologia têm sido quase que forçadamente tem que se haver com tecnologias.
Eu outro dia estava vendo sobre etnografia digital, o estudo de comunidades virtuais, o estudo de contextos digitais e também o uso de tecnologias para investigação social, digamos, no mundo concreto. A professora Martelê também posso dizer que foi uma pioneira do uso de software para análise de redes sociais quando era minha professora na UFMG. Então, o estudo das culturas pode ser observado a partir dos espaços virtuais. Se nós nos mostramos nas redes sociais, existem espaços em que a nossa sociedade se reinventa, se corporifica, se transforma, e nós temos que estudar sob uma outra perspectiva, como é que a gente interage com esses avatares e seres virtuais. Esse livro também é interessante, fala sobre guias, bem pragmáticos, guias, métodos e ferramentas para os cientistas sociais lidarem com o fenômeno do Big Data. Máquinas aprendentes e inteligência artificial. Esse é um outro tema que tem sido buscado por alunos de ciências sociais e ciências políticas. Como usar, por exemplo, técnicas de aprendizagem de máquinas para fazer inferências, para fazer classificação automática, para fazer clustering, para entender de que tratam conjuntos de documentos, para fazer análise de redes, de caminhos de rede, de percurso de rede, centralidade de rede. Tudo pode ser feito de uma maneira mais fácil com técnicas de machine learning. Esse, por exemplo, é um retrato da minha rede no Facebook. Tem uma grande comunidade mineira, uma comunidade carioca, uma comunidade de outros lugares. Mas para isso eu tive que baixar uma conformação de redes de amigos e aí a partir daí eu posso estudar as características dessa rede em uma ferramenta, no caso é o GEF. Extração de informações de conjunto de textos. Pode ser guiada por ontologias, pode ser guiada por taxonomias ou tesáureos, mas o fato é que nós temos que construir vocabulários específicos para fazer extração de informação em grandes massas de dados. Não tem mais como fazer uma exegese, uma abordagem hermenêutica. Eu tenho que fazer com as ferramentas que eu tenho em mãos. Extração de informação baseada em ontologias. Eu posso usar uma série de esquemas de ontologias para tentar identificar pessoas, lugares, as várias facetas sintáticas e semânticas das entidades que nós observamos nos documentos. O link do Open Data, várias instituições estão interligando seus acervos por meio de tecnologias semânticas e ontologias, de forma que a navegação e as correlações entre essas entidades informacionais fiquem mais claras, fiquem não ambíguas. Também fruto da pesquisa de ontologias. A análise de sentimentos também virou uma panaceia nos últimos anos, mas basicamente o uso de informações passadas, de um conjunto treinado de documentos para que a gente possa saber a atitude ou opinião de pessoas em relação a filmes, a documentos, a restaurantes. Técnicas de modelagem de tópicos, técnicas de clustering, sistemas de informação geográfica. Esse é um exemplo o MIT estuda a semântica do espaço, ou seja, quais são os termos associados a cada uma das vizinhanças de Boston, para saber o que pensam as pessoas em cada um dos bairros. E esse site, já estou terminando, esse site é interessante, que é um site feito por uma comunidade de usuários das ciências sociais, mas a ideia é fazer pequenos cursos voltados para as atividades cotidianas de cientistas sociais. Análise de textos, modelagem de tópicos, expressões regulares, e sempre contextualizados e sempre com um case completo de como ele pode ser aplicado nas ciências sociais. E tem dezenas de lições prontas. E aí, como provocação final, questões que ainda estão pontinhos no radar, mas que são as 3 ou 4 slides, mas que me preocupam porque estão passando ao largo das discussões da sociedade. Questões ligadas à privacidade, ou como não estamos nem um pouco interessados em privacidade. Quer dizer, existe um marco civil da internet, do qual pouco se fala, do qual pouco manda, mas a gente não sabe como se utilizam os dados que são coletados pelas redes sociais, para a nossa interação com o comércio eletrônico, porque a gente usa o e-mail, porque a gente usa cartão de crédito. Então, a privacidade é uma grande questão. A questão
a antropomorfização dos construtos tecnológicos. Por exemplo, eu não sei quem conhece o Alexa. Alexa é um software da Amazon que conversa com você. É um dispositivo e um software. Mas eles estão tentando fazer com que ele tenha um comportamento cada vez mais humano e descubra pequenas mudanças no tom de voz para saber se você está mais carente, se você está mais nervoso, e ele vai adaptar o comportamento para interagir de acordo com como você esperaria que um amigo interagisse. Então, essa é uma notícia bem recente. A Alexa learns to talk like a human, com sussurros, pausas e emoção. A gente está se aproximando da singularidade, em que uma superinteligência vai se igualar. Algumas pessoas falam 2040, algumas pessoas um pouco antes, um pouco depois, mas isso é uma questão que nós devemos discutir, que tem que ser trazida para a mesa, a gente tem que botar um bode na mesa. A questão dos algoritmos, que tem nos feito acostumarmos-nos com facilidades das quais nós não estamos dispostos a abandonar. Isso é uma questão que tem que ser discutida, porque é um caminho sem volta e não se faz discussão suficiente sobre o tipo de aprendizado e o tipo de comportamento que as máquinas, que os robôs, que os dispositivos vão adotar cada vez mais. Essa é uma questão de todos nós. Será que a gente discute as bolhas informacionais nas quais a gente está presente por escolher e por adotar uma ou outra rede social? A questão dos empregos, né? Os robôs vão e têm que trocar nosso emprego. Esse é um artigo interessante do mesmo autor de Sapiens, falando o sentido da vida numa sociedade sem emprego, sem trabalho. Quer dizer, como que a gente vai se ocupar? Eu recomendo, é um artigo do New York Times, do The Guardian. E o futuro? O futuro já se fala de implantes, de próteses mentais que vão fazer. O Elon Musk o CEO da Tesla, fala sobre implantes que vão nos ajudar a interagir com o ambiente. Mas eu não sei como não surge um sinal de perigo. Porque parece que nós estamos um pouco amortecidos com o que está acontecendo e achamos tudo maravilhosamente bonito. Pouco tempo se passou em que as fantasias totalitaristas entre a Primeira e a Segunda Guerra, pouco tempo se passou, eu já vejo um novo ovo de serpente surgindo, porque a gente não está discutindo uma série de questões. E essa acho que da semana passada, no Vale do Silício, já estão discutindo criar uma nova religião baseada no worship, né, na adoração da inteligência artificial. Parece piada, mas não é. Então era isso. A minha provocação, isso aí não é uma análise decantada, é mais uma provocação de chofre para que a gente possa discutir, para que a gente possa um pouquinho mais incomodado para casa hoje. É isso.